Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Patrocinador do Corinthians está liberado para operar no Brasil. Julgamento da Copa do Brasil já está agendado. E mais dívidas no Corinthians. Eu conto tudo para você agora. Sereto News chegando. Roda vinhão. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto. Inscreva-se no canal, é de graça. Você não paga absolutamente nada para ser inscrito no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto. A sua opinião é muito importante para nós. Eu leio todos os comentários. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil que eles antecipam o FGTS para você. E aposta ganha. Bom, quero dizer o seguinte. Primeiro, vamos falar então do patrocinador do Corinthians. Já que eu falei da aposta ganha, né? O patrocinador do Corinthians é a Esportes da Sorte. E a Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, finalmente se encontra em situação legal para operar no Brasil. O Ministério da Fazenda atualizou a lista com as empresas de apostas online que pediram à pasta a autorização para operar no país. A patrocinadora do Corinthians está entre as 12 marcas de 8 empresas que podem atuar nacionalmente, porque foram credenciadas no Rio de Janeiro via Loterge, Loteria Estadual do Rio de Janeiro, o que havia sido divulgado pela Esportes da Sorte na última segunda-feira. Além do Corinthians, a Esportes da Sorte patrocina o Atlético Paranaense, o Grêmio, o Bahia, o Ceará, o Náutico, o Santa Cruz e o Palmeiras, o time feminino do Palmeiras, né? Lembrando que as casas de apostas que não estiverem na lista serão consideradas ilegais e estarão proibidas de oferecer apostas. Essas plataformas terão de deixar os seus respectivos sites e aplicativos no ar até esta quinta-feira para os apostadores poderem sacar os recursos depositados. A partir da sexta-feira, as que estiverem irregulares estarão proibidas e serão derrubadas pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Bom, segundo a Loterge, a Loteria Estadual do Rio de Janeiro, a Esportes da Sorte passou a ser credenciada por a empresa que detém a marca Esportes Gaming Brasil. Então tá liberada, a Esportes da Sorte está liberada, pelo menos até o final do ano, né? Pelo menos até o final do ano, porque ela está liberada no âmbito estadual e terá que ser liberada também no âmbito nacional para continuar operando a partir do ano que vem. Então, pelo menos até o final do ano, a Esportes da Sorte poderá continuar estampando a sua marca no contrato, no peito do Corinthians, na camisa do Corinthians. Mais importante do que isso, poderá continuar honrando o compromisso. São 309 milhões de reais de contrato por 3 anos de contrato, 309 milhões de reais por 3 anos, e também mais importante do que isso, né, o patrocínio de 57 milhões de reais para o pagamento dos salários do Memphis Depay. Essa era a grande preocupação do Corinthians, além de da possibilidade de perder o patrocínio da camisa, né, ficaria muito difícil para o Corinthians arcar com os pagamentos dos salários do Memphis Depay, no caso de perder o patrocínio. Mas não aconteceu, o Corinthians vai continuar com o patrocínio, a Esportes da Sorte vai continuar pelo menos até o final do ano, até que tudo seja regularizado. Então o Corinthians fica tranquilo do ponto de vista desta situação. Quero falar também do goleiro Hugo.
O Corinthians amanhã, dia 10 de outubro, vai pagar os 800 mil reais que restam no contrato, né, entre Corinthians e Flamengo, para ter o Hugo em definitivo. O Hugo finalmente será do Corinthians em definitivo. Lembrando que o Corinthians tem um jogador por empréstimo, teve que pagar nas duas partidas que o Corinthians fez contra o Flamengo, uma pelo Campeonato Brasileiro e outra pela Copa do Brasil, o Corinthians teve que pagar 500 mil reais, porque dizia isso no contrato, né? De que o Corinthians teria que pagar caso não obtivesse o Hugo em definitivo, mas também dizia no contrato que o Corinthians só poderia contratar o Hugo em definitivo a partir do dia 10 de outubro. Então o Corinthians ficou com as mãos amarradas nessa situação. Agora não. Agora o Corinthians disse que já tem esse dinheiro reservado. Amanhã, provavelmente amanhã pela manhã, o Corinthians já deve depositar na conta do Flamengo os 800 mil euros para adquirir o Hugo em definitivo. E o Hugo, no dia 20 de outubro, já estará vestindo a camisa do Corinthians oficialmente como jogador do Corinthians em definitivo. O Hugo que está jogando muita bola. Por falar em dia 20 de outubro, quero falar do julgamento do Corinthians na CBF, porque no dia 20 de outubro vai acontecer a partida da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, é um domingo à tarde. Mas o Corinthians entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do STJD, né, do STJD, para reverter esta situação. O Corinthians quer que o jogo da Copa do Brasil volte para o dia 17, como era antes, né, antes da mudança, e que o jogo do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Atlético Paranaense, marcado para o dia 17, volte para o dia 20. O Corinthians não gostou da alteração, argumentando que esta mudança feita pela CBF beneficiou apenas o Flamengo, que não terá os jogadores, que terá muitos jogadores convocados, teve muitos jogadores convocados na data FIFA, e se o jogo da Copa do Brasil fosse no dia 17, prejudicaria o Flamengo, como vai prejudicar o Flamengo na partida do Flamengo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, que foi para o dia 17. Mas o jogo mais importante era a Copa do Brasil, e na Copa do Brasil o Flamengo vai poder jogar com força máxima, e é isso que o Corinthians se apega para entrar no STJD, com essa reclamação. O Vasco também entrou com reclamação no STJD, não foi só o Corinthians. O julgamento acontece na sexta-feira, portanto, na próxima sexta-feira acontece o julgamento do recurso do Corinthians e também do recurso do Vasco. Sabe o que vai acontecer? Absolutamente nada. Não acredito que aconteça alguma coisa em relação a esse julgamento. Acho que vai ficar tudo como está, né? Em relação a isso, porque é um tribunal político, né? Não é um tribunal sério, o STJD. Se fosse um tribunal sério, aí sim poderíamos aguardar alguma alteração, mas é um tribunal apenas político. E desse ponto de vista, não deve acontecer absolutamente nada. Bom, quero falar também o seguinte, agora uma notícia triste para o torcedor corintiano. O André Curi cobra 3 milhões e 300 mil reais do Corinthians na justiça pela transferência do Yuri Alberto, o empresário André Curi, que já cobrava mais de 30 milhões do Corinthians na justiça. Ele ingressou agora com mais uma ação contra o clube na última terça-feira e agora está cobrando mais 3 milhões e 300 mil reais referentes à comissão da transferência do Yuri Alberto, na transferência do Zenit para o Corinthians. Ele intermediou a negociação entre Corinthians e Zenit da Rússia. E foi acordado na época que o Corinthians pagaria 1 milhão de euros ao agente em 3 prestações. E o empresário alega não ter recebido as 2 primeiras parcelas. Lembrando que o negócio foi feito à época do presidente Duílio Monteiro Alves. E, além disso, a Justiça de São Paulo condenou o Corinthians a pagar 33 milhões e 400 mil reais ao empresário Carlos Leite por dívidas relacionadas a comissões de contratações e renovações contratuais de jogadores. É inacreditável, né? A sentença foi proferida na última sexta-feira.
o Corinthians vai se afundando em dívidas, né? Por causa dos empresários. Carlos Leite, 33 milhões. E mais uma vez, as dívidas foram acumuladas ao longo das gestões dos presidentes André Sanches e do William Monteiro Alves. Então, nesse caso, mais uma vez, né, o Augusto Melo não tem nada a ver com a história. São dívidas de gestões passadas e o Corinthians tem que resolver. No caso do Carlos Leite, o empresário ainda move outros 2 processos contra o Corinthians e no total cobra mais de 62 milhões. Em uma outra penhora de mais de 29 milhões de reais das contas do clube. É um negócio inacreditável. A cada dia que passa, o Corinthians vai se afundando ainda mais em dívidas, né? Já tem mais de 2 bilhões de dívidas e vai se afundando ainda mais em dívidas. O fundo do poço não chega nunca. Infelizmente, torcedor corintiano. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto. Me segue nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram e @CarlosCereto no Twitter. O Twitter voltou, é isso aí. @CarlosCereto no Instagram e @CarlosCereto no Twitter. Ele está de volta, é isso aí. O hospício voltou. E seja também sócio do clube de membros do canal, porque fazendo parte do grupo de membros do canal, você faz parte do clube de WhatsApp do Carlos Cereto, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau!